Olá pessoal, é um prazer poder estar aqui com você novamente. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho nesse nosso tempo de meditação a respeito da questão da soberania de Deus. Essa é uma outra questão que muitas vezes eu sou abordado e questionado pelas pessoas. Se Deus é soberano, então como nós podemos resistir a sua vontade? Ou se Deus é soberano, então por que Ele não faz com que todas as coisas aconteçam da maneira que Ele quer que aconteçam? Ou se Deus é soberano, então tudo que acontece dentro daquilo que Ele quer que aconteça. E o problema com isso é que muitas vezes a gente se depara, por exemplo, com a realidade de catástrofes, com a realidade de enfermidades e outras coisas assim, e muitas vezes essa questão da soberania de Deus, ou por conta dessa questão da soberania de Deus, é atribuído a Deus, então, a vontade dele ser isso que está acontecendo, ok? Mas isso contradiz novamente um aspecto essencial da própria natureza de Deus, do próprio caráter de Deus, que é a sua bondade. As Escrituras nos dizem que Deus é bom. Certa vez Jesus conversando com um homem, um jovem rico, ele se dirige a Jesus dizendo, bom mestre, e Jesus então retorna para ele dizendo, por que você me chama bom? Bom só há um, que é Deus. Ou seja, pela definição do próprio Jesus, Deus é bom, faz parte do caráter de Deus ser bom. Quando Moisés pede para ver a glória do Senhor, Deus diz que ninguém poderia ver a sua face e sobreviver. Então Deus diz que vai colocar Moisés numa fenda de uma caverna e taparia a caverna com a mão e faria passar diante dele toda a sua bondade. Então, uma característica da própria pessoa de Deus, da própria natureza de Deus, é que Deus é bom. Então é muito difícil nós atribuirmos coisas ruins que acontecem, atrelar essas coisas à realidade da soberania de Deus. Então a primeira questão que nós precisamos entender é que o fato de Deus ser soberano não significa que é a mesma coisa de dizer que todas as coisas acontecem pela vontade soberana dele. Okay? Nós precisamos entender que a soberania de Deus, ela é uma soberania no aspecto da sua regência, aspecto do seu governo. A palavra soberania, ela está atrelada a esse conceito do reino de Deus. Deus é rei e ele, então, como um soberano, ele governa todas as coisas. Agora, um soberano, ele é desobedecido, ok? Então essa noção que nós temos de que Deus, a soberania de Deus implica em ele fazer com que todas as coisas aconteçam do jeito que ele quer que aconteçam, não tem fundamento bíblico. Isso é uma perspectiva muito mais fatalista, do fatalismo, por exemplo, islâmico, do que da perspectiva da teologia bíblica, ok? Veja, Deus criou um universo bom e perfeito e ele colocou o ser humano, feito à sua imagem e semelhança, nesse universo bom e perfeito, e ele disse que seria responsabilidade nossa exercer a expressão do seu governo amoroso nesse universo bom e perfeito. Nós deveríamos dominar essa criação. E como nós vimos num outro vídeo que eu já gravei aqui, a postura nossa como seres humanos, na verdade, foi a de nos rebelarmos contra esse decreto de Deus, ok? E a rebelião contra esse decreto de Deus trouxe o caos à criação. Então, de acordo com a perspectiva bíblica, toda a realidade, na verdade, do mal que acontece dentro do nosso mundo criado, dentro do nosso universo criado, não é promovido por Deus em termos do seu desejo de que aquilo seja daquela maneira, mas são realidades que vêm como consequência da nossa rebelião contra esse Deus. Ele disse que se nós comêssemos do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente nós morreríamos. A morte tem a ver com essa desconexão da criação a partir de nós, da pessoa de Deus, e uma vez que nós nos desconectamos dele, então nós nos desconectamos da fonte de toda a perfeição, e a consequência disso é o caos estabelecido sobre a nossa criação. Mesmo assim, as Escrituras nos dizem que Deus, ele atua baseado na sua misericórdia, estendendo então a sua graça
sobre justos e injustos. Tiago nos diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Então nós não devemos confundir o conceito de soberania de Deus com o conceito de que Deus decreta que todas as coisas aconteçam do jeito que elas acontecem. Na verdade, como eu já expliquei também, Deus é um Deus relacional, então ele se relaciona conosco e ele atua em nós, por nós e através de nós. A questão relacionada à soberania de Deus passa então por essa questão de nós compreendermos a vontade soberana de Deus. Essa é uma expressão que é usada dentro do parâmetro teológico, ok? A vontade soberana de Deus. O que tem a ver essa vontade soberana de Deus? Bom, a vontade soberana de Deus tem a ver com a perspectiva de que os decretos imutáveis dados por Deus, eles vão ser executados, eles vão ser realizados. Por exemplo, Deus é da vontade de Deus que todo mal seja julgado, é da vontade de Deus que Satanás, com todos os seus demônios, sejam condenados, é da vontade de Deus que o retorno de Jesus, trazendo a realidade de um novo céu, de uma nova terra, sejam efetivados, ok? Então, nós chamamos isso de vontade imutável, ok? Então, a vontade, quando a gente usa essa expressão, a vontade soberana de Deus, nós não estamos falando a respeito de todos os aspectos da vida. O ser humano, ele foi criado com responsabilidade. Nós temos a responsabilidade humana, assim como existe o fundamento teológico da soberania de Deus, também existe o fundamento teológico da responsabilidade humana. John Stott, ele costumava dizer que existem verdades na Bíblia que elas são verdades que caminham paralelamente, elas nunca se encontram, elas nunca se cruzam, mas elas andam juntas e nós não podemos escolher uma em detrimento da outra. Então essas são duas verdades que caminham paralelamente, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. A responsabilidade humana não exime ou não aniquila a soberania de Deus, mas a soberania de Deus também não anula a responsabilidade humana, ok? São duas realidades que caminham juntas. Na verdade, muitas e muitas vezes, o que nós gostaríamos em relação a Deus é que ele fosse alguém que, no que diz respeito àquilo que nós não gostaríamos que acontecesse de ruim conosco, independentemente das nossas decisões e das nossas ações, ele simplesmente interferisse e impedisse que o mal ou o ruim acontecesse. O problema com relação a isso é que se nós atribuímos essa postura a Deus, então nós eximimos-nos de toda a responsabilidade que nós carregamos como seres morais criados à imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, nós precisamos ser responsáveis pelas consequências das decisões que nós tomamos. Então, quando, por exemplo, acontece uma catástrofe no mundo, um maremoto, um terremoto, um deslizamento de terra, nós não podemos atribuir isso à vontade soberana de Deus. Isso precisa ser atribuído à nossa responsabilidade humana. Essas coisas acontecem porque nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus e a natureza foi afetada pela realidade da queda. E a natureza, ela está ainda num processo de regeneração, de transformação, assim como nós estamos. E à medida que nós a desrespeitamos, à medida que nós fazemos com a natureza além daquilo que nós deveríamos realmente fazer, há uma reação natural da natureza para com aquilo que nós estamos realizando. Um outro exemplo que eu posso dar é de uma pessoa, por exemplo, que vive uma vida completamente dissoluta e depois ela contrai um tipo de, algum tipo de enfermidade e aí então se é dito, mas se aquela pessoa, se ela acredita em Deus, se ela crê em Deus ou se Deus é bom, porque que ele permitiu que tal coisa acontecesse com ela? Veja, essa é uma consequência, embora Deus na sua infinita misericórdia e graça pudesse ou possa muitas vezes interferir em situações assim, o fato é que as Escrituras nos dizem, o apóstolo Paulo nos diz isso, aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Então nós temos responsabilidade. A soberania de Deus, atrelada então à perspectiva da sua vontade, precisa ser compreendida dentro dessa dimensão. Há duas palavras no grego para soberania, ok? A palavra para vontade, desculpe, não para soberania, mas para vontade de Deus. A primeira palavra que nós temos para a vontade de Deus é a palavra telema, ok?
ok? Telema tuteu. E a segunda palavra é a palavra bulema, bulema tuteu. Bulema tem a ver com essa vontade imutável, tem a ver com esses aspectos que eu falei. Por exemplo, é da vontade de Deus que essa nossa presente era má não permaneça para sempre. Então, Deus Pai tem determinado um dia para que toda essa realidade seja definitivamente banida. Isso vai acontecer quando ele interferir definitivamente na história. C.S. Lewis usa uma expressão dizendo assim, quando o autor pisa o palco é porque a peça chegou ao final. Então muitas e muitas vezes a gente fica esperando interferências de Deus com relação a esse nosso mundo criado, que tem a ver na verdade hoje com ações de Deus que precisam acontecer por nosso intermédio, pelo intermédio da humanidade, pelo intermédio principalmente daqueles que foram redimidos pelo poder do Evangelho e que representam hoje a realidade do reino de Deus na Terra. Deus sim, ele vai trazer definitivamente uma mudança radical para toda a realidade da criação, mas quando isso acontecer, essa presente era má chegou ao fim, ok? Um novo céu e uma nova terra se manifestarão. Até que isso aconteça, Deus atua mediante a sua vontade, muito mais atrelado a essa perspectiva da palavra telema. A palavra telema também é a palavra vontade, ela aparece, por exemplo, em muitos... Ela é a palavra que mais aparece, na verdade, em muitos textos do Novo Testamento. Quando Paulo fala, por exemplo, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a palavra que aparece ali é essa palavra telema. Quando Paulo diz em 1 Tessalonicenses, porque essa é a vontade de Deus para vós outros, a vossa santificação, a palavra que aparece ali é a palavra telema. Qual é a diferença entre a palavra telema e a palavra bulema? A palavra telema significa vontade, mas uma vontade que é uma expressão de Deus que precisa ter uma resposta da nossa parte. Ou seja, não é meramente porque é a vontade de Deus que vai ser concretizada, é uma vontade de Deus que precisa ser respondida por nós. Então, Deus é soberano no sentido dele ser governante, dele ter domínio sobre todas as coisas, mas domínio no sentido de governo, mas a sua vontade não é imposta sobre nós, a sua vontade em alguns aspectos sim vai ser imposta sobre nós, bulema, são a vontade imutável de Deus, mas em outros aspectos a vontade de Deus é uma vontade que precisa ser respondida por nós. Eu gostaria de finalizar essa reflexão com você hoje, dando um exemplo com relação a próprio governo dos nossos países ou a nossa atuação como pais. Então, como governo, veja, existem as leis são estabelecidas por aqueles que estão no poder, sobre aqueles que têm autoridade, por aqueles que estão exercendo a autoridade, ok? Mas uma lei estabelecida não significa necessariamente que ela vai ser cumprida ou ela vai ser obedecida, nós precisamos responder a ela, ok? Então, o reino de Deus, Deus no seu reino, ele também tem leis, ele também estabelece as suas vontades, mas a maioria dessas vontades estabelecidas por Deus precisam ser respondidas por nós, justamente por nós sermos seres criados à imagem e semelhança dele, mesmo com relação à queda, ok? Em muitos aspectos, nós precisamos responder à direção de Deus, à vontade de Deus. Assim como quando acontece no governo, se existe uma vontade estabelecida, ou seja, uma lei estabelecida, e nós não respondemos a ela, nós temos que lidar com as consequências disso. A mesma coisa acontece com Deus. Deus, ele estabelece a sua vontade, ele aponta a sua direção, ele nos dá as suas ordens, e quando nós nos rebelamos contra elas, nós podemos nos rebelar contra elas, mas nós nos rebelando contra elas, nós vamos ter que lidar com as consequências disso. Um outro exemplo que eu quero dar como pais, nós temos a responsabilidade e a autoridade sobre a nossa casa, mas a autoridade e a responsabilidade que nós temos sobre a nossa casa não significa que nós controlemos a vida dos nossos filhos, ok? Nós os ensinamos, nós manifestamos a eles a nossa vontade, nós mostramos para eles qual é a nossa vontade, o que eles deveriam fazer, nós damos a direção para isso, mas se nós exigimos ou controlamos cada detalhe ou cada postura deles, então nós somos abusivos para com eles. Deus governa a nossa vida por intermédio
do seu amor, da sua autoridade amorosa, ok? Então o Espírito do Senhor, ele vai nos envolvendo e ele vai nos convencendo a partir da realidade da sua palavra. Ele nos dá direção e ele nos dá ordens. De fato, são ordens soberanas, porque ele é um rei, ok? Jesus é rei e soberanamente ele está nos dando uma ordem. Se nós obedecermos essas ordens, nós vamos usufruir daquilo que vem a partir da vida dele que está em nós. Se nós nos rebelamos contra as suas ordens, nós vamos ter que lidar com as consequências que advêm da nossa rebelião ou da nossa desobediência às suas ordens, ok? É simples assim? Então, por favor, não confunda a soberania de Deus com decretos de Deus para que coisas aconteçam do jeito que acontecem. Não. Nem tudo que acontece na vida, nem tudo que acontece na nossa vida, nem tudo que acontece ao nosso redor é a vontade de Deus, ok? A vontade de Deus é clara e ela é expressa de forma absolutamente clara nas Escrituras. Para algumas delas são realidades determinadas e que uma hora elas vão acontecer, efetivamente, definitivamente. Quando? Quando essa era má chegar ao fim. A outra dimensão da sua vontade é essa vontade que está no seu coração e é expressa a nós, mas que precisa haver uma resposta da nossa parte para que a vontade dele se concretize na nossa vida. Eu espero ter ajudado você. Eu gostaria de orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo que nós tivemos aqui. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos submissos à tua vontade para nós, porque nós sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, e somente à medida que nós nos submetemos ao Senhor é que nós podemos experimentar todas as realidades boas que o seu coração deseja compartilhar conosco. Que nós possamos ser portadores dessa realidade. Em nome de Jesus. Amém.